Chegou a Páscoa, uma das celebrações mais importantes do cristianismo e judaísmo. Mas você já se perguntou qual que é a origem verdadeira dessa data? Se você respondeu de Jesus, então você não prestou atenção na Bíblia, nos filmes ou em outras representações. Pois a verdade é que a própria Bíblia deixa muito claro que a Páscoa já existia antes de Jesus. Inclusive, ele é executado durante essa festividade e é por isso que os cristãos ressignificaram a data. Então é disso que vamos falar aqui, das origens da Páscoa judaica, tanto a versão religiosa quanto o que a história acadêmica tem a dizer sobre o assunto. Bom, se quiser entender isso, então fique por aqui. Eu sou Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também de análise política. Curta, se inscreva, compartilhe com os amigos. Agora já fiz tudo isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens. Vamos falar de história. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que eu não tenho a intenção de ofender ou atacar a fé de ninguém. Esse vídeo é apenas informativo. E, claro, eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando qual que é a relação desse tema com o canal, né? Mas a verdade é que faz todo sentido. Porque política e religião sempre estiveram misturadas historicamente, né? E hoje isso está ficando cada vez mais evidente. Principalmente pela ascensão do fundamentalismo religioso no mundo todo, principalmente no Ocidente. Então, eu vou fazer um vídeo melhor explicando isso detalhadamente, mas, basicamente, eu acredito que a melhor forma de combater o fundamentalismo religioso é mostrando como a sua leitura bíblica literal ela está equivocada, tá? Tanto do ponto de vista teológico quanto do ponto de vista histórico. Além disso, essa questão da história de Israel, da origem de Israel, ela é muitas vezes usada para fundamentar as ações que o Israel atual, que o Estado moderno de Israel anda fazendo. Mas enfim, como falei, vou explicar isso de uma maneira melhor em próximos vídeos. Bom, então vamos ao tema. A palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pessar, que significa passagem, né? O nome faz referência então à passagem dos israelitas pelo Egito, né? O famoso Êxodo, quando, segundo a narrativa bíblica, os hebreus foram escravizados e Deus teria levantado Moisés para libertá-los. Na Bíblia, então, os judeus são orientados a não comer nada durante essa festividade, nada fermentado durante essa festividade, mas comer coisas como, por exemplo, o pão chamado matzah, né? Para lembrar o sofrimento, a fome que tinham na época da escravidão. E também seria feito o sacrifício de um cordeiro. Foi então que durante essa festividade que Jesus teria ido a Jerusalém, sido preso, executado e, segundo seus seguidores, ressuscitado. E a partir daí, então, os cristãos passaram a celebrar a Páscoa reinterpretando ela como o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Aí, com o tempo, cada vertente do cristianismo foi criando seus próprios ritos, e mais tarde elementos comerciais foram adicionados, né, como coelho, ovo de chocolate, etc. Bom, então essa é a origem narrativa religiosa. Mas podemos perguntar, então, qual é a evidência científica para a existência do Moisés e do Êxodo? E aqui que o debate se complica, né? Porque não apenas não há evidências históricas para Moisés ou Êxodo, mas há evidências que contradizem essa narrativa, tá? Claro, isso não significa que tudo sobre Moisés seja falso, que não haja nenhuma base histórica. Pode ser que tenha uma base histórica que foi exagerada com o tempo, ou que seja uma história mesmo mitológica, metafórica, que serviria para transmitir ensinamentos, como as parábolas de Jesus. Mas vamos discutir isso mais para frente, tá? Vamos lá. Quais são os problemas? Primeiramente, a data. A maioria dos teólogos supõe, né, propõe que Moisés teria que ter vivido por volta do século XV a.C. O problema é que esse período coincide exatamente com o auge do novo Império Egípcio, que durou do século XV ao século XI a.C., quando o Egito era a maior potência da região e dominava justamente a região de Canaã. Alguns autores ainda, para tentar corrigir isso, tentam colocar Moisés lá para o século XIII, né? O que, na prática, você tem que, então, ignorar ou modificar completamente a interpretação do livro de Juízes, porque o livro de Juízes apresenta ali um período por volta de 300 anos. Mas mesmo assim, o século XIII não resolveria a questão. Não resolveria a questão porque mesmo após os egípcios perderem controle sobre Canaã, eles continuam passando pela região de lá com bastante frequência. Então, assim, se a narrativa bíblica fosse literal, Moisés teria tirado o povo do Egito e levado para outro lado do Egito. Seria como um povoado sair de São Paulo, dizendo que ia sair do Brasil e se fixar no Rio Grande do Sul, ou um grupo sair do centro dos Estados Unidos e parar no Alasca, entende? E bem, isso é uma coisa importante também, sobre o livro de Juízes. O Egito, mesmo quando perde o controle da região, ele continua passando por ali,
para campanhas militares. Então era para ter relatos no livro dos Juízes sobre ou batalhas ou a passagem do Egito pela região. Isso não acontece. Inclusive existe uma inscrição chamada uma Estela de Merneptah, que é por final do século III a.C., né, que seria sobre o faraó, que é filho do Ramsés II, teria combatido vários povos ali da região de Canaã, entre eles um povo chamado Israel. Inclusive ele disse que esse povo foi completamente destruído. Claro, a parte do destruído é exagero, mas é interessante que essa é a primeira referência de Israel fora da Bíblia, e diferente do que muitos teólogos dizem, ela na verdade contradiz certas coisas da Bíblia, porque essa batalha tinha que estar no livro de Juízes, e ela não está, que comprova que o livro de Juízes não é totalmente histórico. Outros problemas é que Moisés liderou então o povo por 40 anos no deserto, depois foi sucedido por Josué, depois 300 anos depois surge Saul, né, o primeiro rei de Israel, depois Davi e depois Salomão, né? Sendo que desde Davi a capital era Jerusalém, né? Um reino grande ali controlando tanto Israel quanto Judá. E aí só depois, com o filho de Salomão, Israel se divide em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. O problema é que a arqueologia aponta algo totalmente diferente. A arqueologia aponta que o reino de Israel surge no século X a.C., que seria mais ou menos a época mesmo de Davi e Saul. Porém, ele não tem controle sobre a religião de Judá. Na verdade, a região de Judá era um montoado de pequenos agricultores seminômades. E Jerusalém era um pequeno vilarejo. Judá só se tornaria um reino apenas de fato, lá no século IX ou 8 a.C. Tá? Ou seja, a ordem dos fatores é bem diferente da Bíblia. Outro ponto é que a Bíblia fala que milhões saíram do Egito, o que equivaleria a 1/3 da população egípcia, o que teria deixado vários rastros, cidades vazias, documentos, crises e assim por diante. Mas nada disso é encontrado. Além disso, não há nenhum registro egípcio ou de outros povos da época sobre esse evento. Existem sim textos egípcios muito tardios, lá do século IV, V, III a.C., que falam de um êxodo, da perspectiva deles. Mas esses textos, na verdade, foram escritos quando o Egito já estava sob o domínio grego, no Império Ptolomaico. E hoje é um consenso que aquilo, na verdade, era uma propaganda do Império Ptolomaico para justificar a dominação de Israel sobre Israel. Ou seja, era uma propaganda antissemita, inclusive. Então não era uma confirmação da historicidade disso. Assim, hoje, o consenso é que a história de Moisés ela é mitológica, talvez inspirada em eventos reais, mas no geral mitológica. Inclusive, tanto a Igreja Católica quanto muitas igrejas protestantes na Europa já aceitaram isso, aceitam que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que falam sobre Moisés, deveriam ser de maneira simbólica, como como algo que tem vários ensinamentos morais ou espirituais, mas não necessariamente um relato factual, literal. E assim, eu sei que se você está ouvindo isso pela primeira vez, você pode estar em choque, mas na verdade devia estar feliz, se você for cristão. Porque se você for analisar com calma esses textos do Pentateuco, era para um cristão ficar extremamente incomodado. Porque ali a gente encontra ordens divinas para genocídio, para abusos de crianças, hã, algo que é totalmente contraditório a um Deus de amor, tá. Além disso, Deus aparece nesses textos com características humanas. Moisés vê as costas e os pés de Deus. Há textos que falam que Deus escreveu os 10 mandamentos com um dedo, né. Tem uma passagem muito engraçada, a qual Deus se aborrece tanto com os israelitas que ele fala para Moisés: "Ó, eu vou acabar com todo mundo, vou começar do zero com você. A sua a sua semente será a nova Israel. Eu vou fazer a sua semente ser um grande povo". E aí Moisés tem que lembrar Deus de que ele tinha feito aquela promessa a Abraão, Isaque e Jacó de fazer a semente deles uma grande nação, e que os povos iriam zombar de Deus. Pô, ele tirou eles lá do Egito para morrer no deserto. Veja bem, um Deus onisciente, onipotente, perfeito, que não muda, teria esse momento de raiva a ponto de falar uma coisa que contradiz as suas promessas e depois seria convencido por um humano? Você pode falar: "Ah, não, mas Deus estava testando Moisés". Então ele estava mentindo. Ele falou algo que ele não queria fazer, que ele não iria fazer, só para ver a reação de Moisés. Isso é mentira. E a gente sabe que é um pai da mentira, né?
Fora, como falei, aquelas outras cenas de Deus mostrando as costas ou os pés para Moisés. Então, ou você entende que todo esse texto é metafórico, ou vo ou você vai ter que dizer que Deus mentiu ou que Deus tem corpo. Não tem uma quarta saída se você levar a narrativa a sério. Só um adendo que eu esqueci de falar, é que dentro do cristianismo existe um conceito que é mais basicamente um conceito de revelação gradativa, gradual. Esse conceito diz que Deus não revelou toda a sua verdade, todas as suas características, todo o seu conhecimento logo de cara no início da humanidade. Ele foi se apresentando aos poucos. E essa revelação se tornou completa com Jesus Cristo. Então, é totalmente válido, totalmente possível que os primeiros escritores da Bíblia, eles tivessem uma noção que não é exatamente a noção, do Deus que hoje é entendido, né, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. O exemplo mais claro disso é sobre a Trindade. Não existe Trindade no Velho Testamento, tá, isso só é supostamente revelado no Novo Testamento, ok? Então, isso que eu estou falando também não deveria te causar um grande incômodo, porque a base teológica já é uma compreensão teológica para explicar isso também, ok? Muitos estudiosos, então, entendem que esses textos, na verdade, foram escritos e reescritos por diversos autores, provavelmente sacerdotes, né? Sendo que o grosso desses textos foram escritos, ou se não todos, durante o domínio persa, ou até mais tarde. Também há a teoria da tal que parte dos textos ou as narrativas desses textos foram construídas durante o reinado de Josias, que é por volta lá do século 7 antes de Cristo, tá? Mas enfim, isso é outro debate. Mas aí que está. Tem mesmo alguma base histórica disso? E aqui é um debate muito especulativo, mas para resumir, eu vou apresentar aqui uma visão pessoal sobre o tema. Lembrando que tudo que eu falei até aqui é um consenso acadêmico, não é minha opinião, tá? Vocês podem ler Finkelstein, vocês podem ler Thomas Homer, pode ver Mark Smith, enfim, vários autores, a arqueologia confirma tudo isso que eu falei, ok? Não vai dar nenhuma opinião. Mas agora, sobre um Moisés histórico, eu vou dar minha opinião para ser mais direto sobre o tema, ok? Então vai. Primeira coisa, porque eu não acho que a história de Moisés ela é totalmente uma invenção, do zero. Porque ele tem características que não combinam muito para a propaganda sacerdotal. Primeiro que ele age como um general, segundo ele se casa com uma estrangeira, terceiro ele conhece Yahvé fora de Jerusalém, e quarto, ele não é ancestral dos sacerdotes. Também há elementos egípcios na história dele, os nomes, os rituais, a Arca da Aliança ela parece com uma arca que Ramsés II, o histórico, usava. E a serpente de cobre, bronze ali que Moisés faz, ela parece, porque existe a teoria de que ela tinha asas, com a serpente Ureu, que é um símbolo do Império Egípcio. Então, a minha hipótese é que houve uma revolta de mercenários no Egito, talvez o grupo Chazu, que era um grupo seminômade, semita, que adorava a Yahvé, pelo menos uma parte deles, segundo fontes dos próprios egípcios. E há relatos, inclusive, que esse grupo Chazu lutou contra o filho de Ramsés II perto do Mar Vermelho. Então imagina assim, um pequeno grupo desses Chazus, centenas, milhares de pessoas, liderados por algum cara ali, se revoltam, saqueiam cidades e fogem. Talvez no caminho são pegos no Mar Vermelho, levam uma surra, mas uma parte sobrevive e fica vagando ali por Canaã até se unir às tribos que vão dar origem, ou que já eram chamadas de Israel, isso lá no século XII. Então tudo que eu falei seria no finalzinho do século XIII, início do século XII. E aí, os descendentes desses povos, dessa mistura, né, que vai dar origem a Israel, começam a mistificar e até gerar um líder mítico, né, que seria Moisés. Também é possível que Moisés ele também seja a fusão de vários personagens históricos. Por exemplo, existe a teoria do professor em teologia, doutor em teologia Oswaldo Ribeiro, que há várias narrativas contraditórias sobre Moisés na própria Bíblia, né? Principalmente há textos que falam Moisés condenando a criação de imagens, mas também há que ele constrói imagens. Não só a serpente de cobre, mas o filho dele também cria uma imagem, acho que está no livro de Juízes ou no livro de Josué, não lembro agora.
Além disso, você tem muitos elementos árabes, entre aspas, ou seja, da região que vai se tornar Arábia na história de Moisés, o que é muito curioso. Então, baseado nisso, outro ponto importante é que uma teoria que ele apresenta, baseado em outros historiadores, tá? É que hã, e a elite de Judá talvez tenha uma origem proto-árabe. Por quê? Porque Yahvé, ele é de origem árabe. As inscrições mais antigas sobre Yahvé são da região de Edom, de Moabe, de Midian, todas regiões pré-árabes, tá? E a palavra Judá tem a raiz do nome Yahvé. Já Israel não tem, existe hoje o consenso é que Israel originalmente não adorava Yahvé, tá? Depois que eles adotam Yahvé como seu Deus, tá? Eles adoravam o Deus El, mas esse é um outro debate. Se vocês que tiverem dúvida sobre isso, eu recomendo o canal desse professor Oswaldo Ribeiro, que é a Tenda do Necromante, tá? Então vou dar uma olhada que ele explica com isso com riqueza de detalhes. Então, baseado em tudo isso, eu suponho que os judaítas, né, a elite que vai dar origem ao reino de Judá, quando estava ali na região árabe, eles tinham um mito de um líder que criava imagens, que fazia milagres, e aí os sacerdotes, lá no segundo templo, quando eles estão escrevendo a Bíblia, eles pegam esses mitos, tanto dos judaítas quanto dos israelitas, sobre Jesus e tal, mistura e cria o Moisés que nós conhecemos. Tá? Lembrando que isso aqui é uma hipótese minha, tá? Mas o mais importante é o quê? Então, voltando ao consenso. Não houve um êxito como apresentado na Bíblia, isso historicamente, arqueologicamente está comprovado. E o Israel histórico é quase praticamente certeza que ele era cananeu. Ou seja, os primeiros israelitas eram cananeus que se fixaram nas regiões montanhosas, pode ter se miscigenado também com povos de outras regiões, mas culturalmente eram iguais aos cananeus e depois foram aos poucos desenvolvendo sua própria identidade. Já Judá, ela tinha uma população também cananeia ali, mas em algum momento foi conquistada por uma nobreza de origem árabe, judaítas, que deu origem, e aí surgiu o reino de Judá. E aí, quando Israel é destruído pela Síria, parte da população de Israel foge para Judá, e aí você começa a ter a mescla das tradições desses dois povos que originalmente eram povos diferentes, ok? Bom, mas se você entendeu tudo isso que eu falei, você deve estar se perguntando, se não houve êxodo, nem Moisés, pelo menos não como a Bíblia retrata, então de onde surgiu a Páscoa? Bom, então a visão acadêmica mais aceita é que a Páscoa seria uma ressignificação de várias festas ou costumes cananeus ou de outros povos da região. Por quê? A Páscoa ela ocorre justamente por volta do início da primavera na região. E, portanto, você já devia ter muitas festas, práticas, principalmente agrícolas. Então, provavelmente, os sacerdotes ressignificaram essas práticas e justificaram isso com um mito de Moisés. Fazer uma analogia para ficar mais claro. Atualmente, muitas igrejas evangélicas, ao invés de rejeitarem a festa junina, né, que para eles é uma festa católica e para eles é considerada idólatra, eles preferiram ressignificá-la. Agora eles criaram a festa do milho, que mantém alguns símbolos e práticas, como os enfeites, comidas feitas por amendoim, mas rejeitam outras, como o quintão, os santos e assim por diante. Então, em suma, a origem verdadeira da Páscoa são as festas cananeias de outros povos da região, que os sacerdotes adaptaram e ressignificaram pelo mito de Moisés e do Êxodo. Por sua vez, é possível que o mito de Moisés seja baseado em eventos reais e mitológicos, mas que depois foram moldados por uma teologia específica de Israel. E você já sabia tudo isso? Vou deixar as fontes nos comentários. E aí, críticas, sugestões, dúvidas, também se quiser falar sua opinião sobre o tema, fique à vontade nos comentários. Isso. Valeu. Falou.